Ei, Nossa, bispa! opa, tranquilo? Que maravilha! Maravilha. Como é, como é que tá a senhora? Bem, graças a Deus. Tudo Já há um tranquilo? tempinho que a gente não se encontra, né? Verdade, menino. É, Todo mundo guardadinho. todo mundo no casulo, né? Verdade, guardadinho aí. É. A senhora ora para a gente começar, por favor? Com certeza. Então Vamos faça a lá. bondade. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento. Queremos iniciar, Deus, essa programação. Queremos convidar o Senhor como convidado de honra para nos instruir, para abrir nosso entendimento. E abençoe cada irmão que está chegando para participar. Seja uma noite produtiva, proveitosa. Que o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Amém. É o seguinte, a gente sempre tem um costume de agradecer, né? A gente começa agradecendo as pessoas que nos dão a honra desse momento, e com a senhora não seria diferente, né? Até porque, de fato, nós estamos agradecidos em dividir essa telinha com a senhora, e eu, em especial, quero agradecer pelas diversas oportunidades que a senhora cria para ser bênção nas nossas vidas, pelas muitas oportunidades que a senhora nos dá para desenvolver o nosso trabalho. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por estar debaixo da sua liderança. E eu penso que eu não sou o único, mas como eu estou tendo a oportunidade de dirigir a palavra, eu quero dizer, né, para a senhora, diante desses colegas que nos acompanham, que eu sou honrado em tê-la exercendo a autoridade espiritual sobre minha vida, e eu tenho certeza que esse tema é um tema que a senhora tem muito a cooperar falando dele. Então é Amém. com muito prazer que a gente começa esse Falando Sério de hoje com o tema sobre o discipulado. A senhora quer falar Amém. alguma coisa antes de começar a responder-nos? Vamos lá. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, né? Pela sua vida, pelo convite. Eu sempre falo que você, como Marcos, é muito útil ao meu ministério, né? Como o apóstolo Paulo disse isso. E eu louvo a Deus por essa Amém. oportunidade de estar aqui para compartilhar com os irmãos esse tema que eu tenho certeza que é de grandiosidade para a nossa vida cristã. Amém. Maravilha. Então, olha só, nós recebemos algumas perguntas e como o tema é discipulado, vamos começar por conceituando, né? O que é o discipulado? O que se a senhora fosse conceituar o discipulado? Em quais as palavras a senhora usaria para falar do que é o discipulado? Olha, sobre esse tema, né, eu gostaria de deixar um versículo aqui para a nossa meditação, né, da grande comissão, que está no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Então, começando aqui, a pergunta foi o que é discipulado? Discipulado, na verdade, é de uma forma simples e sucinta, eu quero dizer que é você conseguir, você encaminhar, você levar pessoas até Jesus. O discipulado, eu costumo dizer que é a vida do cristianismo, do cristão, já está realmente imposto isso, a pessoa que já converte ao Senhor, ele já tem essa necessidade, né, de frutificar, é algo natural, né, é água no molhado, né, vamos dizer assim. Então, o discipulado é você levar alguém a Jesus e ter essa continuidade, que eu creio que nós vamos falar mais sobre isso aqui. E só trazendo aqui já nessa primeira mão sobre essa questão, eu fico assim, louvo a Deus, porque a igreja tem assim, eu percebo que tem tido um amadurecimento com relação a essa palavra discipulado, com relação ao discipulado, porque em um tempo parecia algo mais para coisa de liderança, de pastores, né? Na verdade, tivemos um tempo, né, que hoje nós temos resgatado o sacerdócio dos crentes, né, o sacerdócio cristão, né, como todos fazendo parte dessa grande comissão. Então a igreja tem amadurecido sobre isso, tem falado mais sobre discipulado, e realmente o significado é isso, é levar alguém até Cristo, de uma forma, né, como nós também, alguém nos levou até Cristo, como alguém fez conosco, discipulado é você levar alguém a Cristo. Maravilha, maravilha. E qual é a importância do discipulado?
Olha, Como que a senhora diria? Eu diria o seguinte, é tão importante, é tão assim vital, né? Eu creio que vai me faltar palavras para falar assim de importância do discipulado. Quando a gente percebe, a primeira coisa que eu posso pontuar aqui, na grande comissão aqui que eu terminei de ler, quando o Senhor diz, portanto, vão e façam discípulos. A primeira importância, porque foi um mandamento, porque é o ide do Senhor. E quando eu penso nessa importância, eu quero agradar aquele que me alistou para uma tão grande, tão assim prezada, tão assim grande obra. E para entender melhor isso, eu penso assim, uma ilustração bem rápida. Foi até o pastor João Nunes que deu nos estudos que teve para pastores um determinado tempo aí, há uns anos atrás, e é importante saber da importância do discipulado, porque ele sinalizou da seguinte forma, uma expressão que ele queria falar, que de repente nós queremos agradar o Senhor, nós queremos como cristãos fazer o melhor para que engrandeça o nome, que o nome do Senhor seja engrandecido, para a glória de Deus, mas o discipulado é o coração. Então a ilustração que ele deu é como se eu quisesse oferecer para alguém um bolo, estou fazendo com todo capricho um bolo de chocolate, coloco tudo que eu acho, que eu penso e envolvo esse bolo do melhor possível que eu consiga, e de repente, quando eu vou oferecer, a pessoa não gosta de chocolate. E ele usou essa ilustração tão simples, mas que eu entendo que o discipulado é o coração da igreja. A importância dele é tamanha, porque é o coração da igreja. O Senhor disse, o ide dele é fazer discípulos. Então, a importância é você cumprir isso. Por quê? Porque eu posso fazer várias outras coisas, mas se eu deixar, né, de cumprir o que ele ordenou, né, e fundamentando aqui essa fala dessa importância, né, do discipulado, na verdade eu sempre falo que o que nós vamos levar daqui, na verdade são os nossos filhos espirituais, pessoas que eu creio que um dia vão estar conosco também na eternidade. Então a importância é porque foi uma ordem do Senhor, a importância foi porque toda a Bíblia, todo o cristianismo, tudo se resume assim de uma forma que é salvação de almas. E o discipulado está aí. A importância dele é por quê? Porque ele descreve exatamente o anseio do coração do Pai, do coração de Deus. Maravilha, aí foi profundo, hein, bispa? E aí a gente entende que o discipulado é essa nossa iniciativa de acompanhar as pessoas, né? A gente vai ver, por exemplo, o texto de Filipe e o etíope, o Espírito Santo tocando em Filipe, levanta, aproxima e acompanha. Eu penso que esse texto é um texto que fala muito acerca do discipulado. Nós vamos nos levantar até as pessoas, nós vamos aproximar das pessoas e acompanhar as pessoas. Verdade. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nesses três princípios de levantar, de aproximar e de acompanhar, a gente poderia dizer que o discipulado é só para o novo convertido, ou apesar de ser maduro na fé, todo cristão precisa de ser acompanhado? O que a senhora nos diria? Olha, eu penso da seguinte forma, o discipulado, é claro que cada ocasião na vida do cristão, da pessoa, né, da pessoa que vai ser discipulada, são questões e etapas diferentes. Na questão do novo convertido, eu vejo assim, que a pessoa que vai receber uma atenção assim especial com relação ao momento da chegada. Por quê? Porque o novo convertido, eu sempre falo na igreja da paciência, de ter aquela condição de disposição. Por quê? Porque ele não sabe, a gente fala no culto de domingo à noite, vamos abrir em tal livro, em tal capítulo, isso aí para quem já está na igreja há mais tempo, de repente, nenhuma dificuldade. Mas para um novo convertido, você vê que algum fica perdido até para encontrar o livro, muito menos para saber que o maior é o capítulo e o menor é o versículo. Então, o discipulado do novo convertido, eu acho importante nesse momento, aquele discipulado assim metódico, um discipulado com alguns temas para ser abordados, alguém que vai acompanhar nesse primeiro momento, para realmente trazer instrução. Mas eu também, eu tenho que entender, e eu creio nisso, como eu sou discipulado até hoje, basta a gente abrir o coração, que tem essas etapas também, do quanto mais a gente der liberdade, nós vamos receber. E eu entendo também que o discipulado, ele continua por uma vida toda. O novo convertido em si, ele precisa, né? A Bíblia fala como aquele que recém-nascido, como aquele que não tem como ainda comer, talvez um feijão, o apóstolo Paulo fala, né, um leite, uma comida ainda mais assim, né, porque ele na verdade está engateando, ele está dando os primeiros passos, ele está conhecendo a fé, vai ter as suas primeiras experiências com Deus. Então o discipulado, ele cabe muito bem e é necessário para essa pessoa ter assim as primeiras instruções
em termos do novo nascimento. Mas, ao mesmo tempo, é importantíssimo entender que nós precisamos ser acompanhados, continuar sendo. Até uma parte hoje de pessoas que têm assim desvinculado, pessoas que têm perdido nisto, é a questão do discipulado, pessoas que deixaram de ter um tutor, pessoas que deixaram de ter alguém que o instrui, né? E nós temos uma liderança, nós temos pastores, nós temos pessoas, muitas vezes amigas, e amigas saudáveis na fé, maduras na fé, e sempre pessoas com quem nós vamos, muitas vezes, né, participar da nossa vida. Talvez o discipulado faz parte, nós vamos talvez falar disso, sobre prestação de contas. Então, o discipulado não é uma questão só para o novo convertido, deixando claro que o novo convertido requer um cuidado assim específico, um cuidado especial, porque ele é novo, né? Ele tem que ter esse cuidado, esse estudo metódico, mas o discipulado eu vejo que ele nos acompanha pela vida toda, né? É o que eu penso sobre essa questão. Maravilha. Então, diante do que a senhora diz, a fala da senhora, eu sou contemplado nela, não tem essa ideia de que eu já estou pronto e que eu não preciso de ninguém mais fazendo algo por mim, né? Em todo tempo, eu posso sim ter vivido e ter superado algum desafio, mas vão surgir outros, e indiferente de desafio, eu vou precisar sempre ter alguém me instruindo, sempre ter alguém me direcionando, porque o discipulado ele não é uma prática temporária, ele é uma prática permanente. Verdade. Maravilha, maravilha. E aí, quais as ferramentas que não podem faltar em um discipulado relevante? Por quê? Porque qual que tem sido um dos gargalos, e aí eu relaciono muito com os colegas pastores de Manaus, e conversando com um deles, eles disseram que as pessoas que assumiam discipular uma outra pessoa, essa pessoa tinha, o discipulador tinha mais a preocupação de fazer com que quem ele discipulava ficasse teórico demais, e essa pessoa cheia de teoria crescia causando problema dentro do contexto da igreja. Então, para evitar isso, para que o discipulado seja relevante, quais são as ferramentas indispensáveis? Olha, eu vou pontuar algumas coisas que eu penso, né, que são relevantes para o discipulado, que são essenciais, melhor dizendo, para o discipulado relevante, né? Quando você cita essa preocupação, essa questão aí que você colocou em Manaus, né, e tudo, faz parte, né, dessas questões que eu vou citar. Eu não sei se eu posso dizer como ferramentas, mas eu sei que são coisas que eu vejo que não podem faltar no discipulado. Talvez alguém vai pensar, talvez não sei qual ferramenta, se pensar metodicamente, vai pensar talvez no material, mas não é isso que eu quero colocar aqui, depois nós vamos entender o final, a conclusão aqui. Mas a primeira coisa que eu penso, um versículo, não vou ler por causa do tempo aqui, Filipenses 3,17, fala, né, o apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre essa primeira questão que eu quero colocar, quando ele fala para a gente ser padrão, né, padrão dos fiéis. Então a primeira coisa que eu penso que não pode faltar, a gente pode pensar em muitas coisas, mas falando em discípulo, eu preciso pensar no discipulador. O que não pode faltar? Primeira coisa, não pode faltar um testemunho vivo e eficaz. Você falou de alguém que só pegou, quem sabe, a parte retórica, né? Alguém pode pensar muito na retórica, na oratória, talvez na eloquência, eu tenho que passar isso para o meu discípulo, eu tenho que fazer isso e aquilo. A primeira coisa que eu vejo é o testemunho, uma coisa que eu aprendi com meu pai, até um provérbio chinês, que aquilo que nós fazemos fala muito mais alto do que aquilo que nós falamos e não deixa, às vezes, aquela pessoa ouvir o que nós queremos falar, o que nós queremos transmitir de tão alto que as atitudes elas apontam. Então, a primeira coisa para esse discipulado ser relevante é poder falar, ser de meu imitador como eu estou imitando Cristo, né? É a gente ter essa perspectiva disso. A segunda coisa, eu penso que não pode faltar disposição. O que eu vejo hoje muito, né, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos em termos de disposição. Disposição significa abrir mão de muitas coisas, abrir mão de muitas questões. Eu até pensando em discipulado hoje, eu pensei, né, nesse dia de hoje, esse tema, e fiquei pensando assim no meu pai, né, o pastor Luciano, que faleceu há mais de 20 anos atrás,
E eu fiquei pensando nessa palavra que não pode faltar, que é disposição, porque ele na minha vida foi um marco de um discipulador, que uma das características que eu posso notar é aquela disposição. Disposição por quê? Porque ele discipulou e passou para mim essa questão assim tão forte, tão presente, que a disposição dele de chegar às vezes da aeronáutica, o nariz, né, às vezes com hemorragia nasal, às vezes fazia uma cauterização, e ele falava com a gente, não, mas nós vamos para o culto. Às vezes a farda da aeronáutica pingando sangue, e aquela disposição, porque tinha pessoas ali novas, uma igreja iniciando, tinha um trabalho para zelar, e eu particularmente fui consumida por essa questão, gente, é mais importante do que tudo, do que, né, quer dizer, uma paixão, algo assim, que devido a essa disposição, eu vou abrir mão de muita coisa, eu vou abrir mão talvez de repousar depois de uma consulta, de uma hemorragia nasal, mas eu estou disponível, estou disposto para fazer. Outra coisa que eu acho que é fundamental, uma ferramenta que não pode faltar, é o compromisso. Por que o compromisso? Porque de um lado tem alguém, né, precisando ser trabalhado, tem alguém ansioso para ver essa transformação que eu estou dizendo que é possível ter na pessoa de Jesus Cristo. E por outro lado, tem quem? Eu, você, o discipulador. Então, por que tem que ter compromisso, né? Porque, na verdade, hoje também eu vejo que falta esse compromisso, né? Aquelas coisas de pessoas que às vezes marcam e a outra fica esperando, né? E tem alguém ali sedento por transformação. Tem alguém ali que está ansiando por aquilo que eu falo, esse evangelho que a gente prega, Jesus, esse Jesus que faz. Então, tem que ter compromisso com a pessoa. Até porque eu estou tratando de discipulado. E uma das marcas que pode acontecer é que a pessoa, né, que eu estou discipulando, o meu discípulo, ele pode também às vezes pegar alguma coisa que não deva em termos dessa falta de compromisso. Na verdade, até o meu erro, algumas questões, ele vai assimilar isso de alguma forma, vai servir de aprendizado. Até a maneira como eu vou lidar com alguma situação. Tem um irmão um dia que eu passei uma situação e pedi oração na igreja. Eu falei, irmãos, ore por mim, todo mundo estenda a mão e ore. E esse dia ele falou comigo, pastora, eu já vim de lugares que eu vejo que não tem pastor que pede oração e a senhora pediu por quê? Eu falei, olha, é uma coisa natural e a Bíblia fala para a gente, né, levar a causa um do outro mesmo, e hoje eu estou necessitando e pedir à igreja. Então ele, como diz, nós somos seres humanos, né? Então esse compromisso não pode faltar. Outra ferramenta, né, poderia talvez ser a primeira que eu não coloquei, mas eu penso, né, que o amor, né, Deus é amor. O amor é a essência de tudo, né? A nossa evidência, o que nós fazemos deva ser pelo amor, o amor que Cristo nos amou, o amor de tudo que Ele realmente já fez por nós. Nós somos, na verdade, devedores, né? Eu sempre falo isso com a igreja, nós somos devedores do que o Senhor fez. E também eu quero falar um pouquinho mais dessa outra ferramenta, né? Que eu vou agilizar por a questão do tempo, mas outra ferramenta é a intenção, que eu vejo que nos dias de hoje, a principal característica de muito discipulado frustrado é a intenção. Por quê? A intenção do discipulado precisa ser sempre, isso não tem negociação, tornar alguém um seguidor de Jesus. E o que nós percebemos hoje com relação à intenção, né? Hoje eu estava conversando com alguém mesmo sobre alguns programas aí que pregam às vezes a palavra e de repente a intenção é o mercadejo, a intenção é financeira, a intenção não é levar alguém a conhecer Jesus, a aparecer cada dia com Cristo. Então a intenção, quando alguém se perde na intenção, vai desfazer todo um propósito. Né? Eu estava assim pensando sobre essa intenção, nos faz pensar, né, por exemplo, a gente não deixar jamais se corromper, porque mesmo que você comece um discipulado, começa com uma questão assim, um coração puro, a Bíblia fala, o escritor de Hebreus, para a gente ter um cuidado para o coração não corromper. Tem muita gente que começou bem, mas o coração corrompeu. Tem muita gente que começou bem, mas a intenção, ela mudou a esquina, aí mudou o rumo da questão. Talvez até por você tratar alguém de uma forma, essa pessoa começa a ser discipulada, essa pessoa começa a ver as mudanças, né? Toda honra e glória seja dada somente a Jesus Cristo. Ele diz na sua palavra, ele não divide a glória com ninguém. E tem muita gente dando só lepra, simonia. É o pecado lá de Geazi, que ele, na verdade, né, houve na vida de Naamã uma cura, na verdade, ele quis pagar e não tinha como pagar, o profeta não aceitou, mas Geazi foi atrás ainda com mentira, né? Quando o profeta confronta, o meu espírito não estava contigo, né? Quando você aceitou essas coisas que não eram para aceitar. Então, no discipulado, nós temos que ter esse cuidado
para que não deixar nunca nos corrompermos, né? Nunca que essa questão venha no nosso coração. Meu alvo, a minha intenção, essa ferramenta que não pode faltar, uma intenção de quê? Que o meu discípulo cresça. Meu discípulo está crescendo em Cristo. A intenção de que meu discípulo amadureça. Essa pessoa que eu ganhei já está amadurecendo, eu estou vendo já os frutos, né, da vida de Deus nela. Outra questão sobre essa questão de ver crescer, né? Ela está tendo a alegria de Cristo. A hora que eu começo a pensar em alguns irmãos da igreja, alguns próximos que eu tenho discipulado, eu penso, eles estão felizes com a vida com Cristo? Eles estão entendendo que, apesar de dificuldades, tristezas que vêm, mas uma alegria assim perfeita, verdadeira, uma paz que excede todo entendimento, mesmo nos dias que nós vivemos, a preocupação intencional precisa ser essa também. E para finalizar essa parte da intenção, que a pessoa pareça cada vez mais com Cristo, ou seja, eu não tenho mérito meu nenhum. Eu, na verdade, fui salva pela graça, e essa graça é para ser compartilhada com aquele que não tinha, né? E por último, também uma ferramenta que não pode faltar é a misericórdia. Misericórdia é você se colocar na miséria do outro, né? Por que eu digo misericórdia? Na verdade, eu estava pensando em discipulado, né, na casa de recuperação onde nós fazemos um trabalho, né? E ali a gente discipula pessoas, mas tem que ter misericórdia, colocar o coração na miséria do outro, porque senão muita gente já me perguntou, quantos vieram para a igreja? Daqueles 52, quantos estão congregando hoje? A resposta é, nenhum está na igreja aqui hoje. Mas a palavra de graça, de misericórdia, a palavra foi entregue e a obra quem faz é o Senhor. Nós muitas vezes esquecemos de fazer a nossa parte, queremos colocar no papel de Deus, né? Quem vai ser salvo? E se eles não quiserem mais, o nosso papel é pregar. E finalizando essa parte da misericórdia com a parábola do bom samaritano. Passou o levita, olhou de lado. Tem muitas vezes que é mais fácil olhar de lado, mas para um discipulado relevante, você não pode olhar de lado, como o levita passou, o sacerdote também, né? Ele passou de lado também, mas com uma mensagem que eu preguei domingos atrás, irmãos, é preciso descer do cavalo. É preciso descer da posição, é preciso descer, é preciso ter um coração de misericórdia, pensando em quem, pastora? Como? Nas misericórdias de Cristo, com que Ele nos amou, com que Ele nos ama, e se entregar pelas pessoas também em misericórdia. Descer do cavalo da soberba, descer do cavalo do orgulho. Tem hora que a gente pensa assim, discipulado, eu vou discipular alguém que tem afinidade, alguém que tem as mesmas características que eu. Na verdade, as pessoas são totalmente diferentes umas das outras, mas Cristo em nós, a esperança da glória, né? Você foi chamado para discipular. Então, misericórdia, você sentir a miséria do outro e saber que essa história pode ser a história pior de todas. Ela pode ser mudada pelo poder do nome de Jesus. Então, essas são características assim, que eu vejo relevantes para um discipulado eficaz. Puxa vida, isso foi uma aula, ué. Maravilha, bom demais. A senhora citou várias ferramentas. E aí, o que a senhora nos diria? É possível alguém entrar no discipulado sem ter todas essas ferramentas e à medida que ele vai relacionando, o amor aumenta, ou talvez se não existe, começa a surgir? Ou é interessante a pessoa falar assim, olha, eu tenho essas ferramentas e por tê-las eu vou cuidar de alguém? Olha, é importante, eu vejo que para a gente iniciar o processo, porque na verdade quando eu falo discipular, igual eu falei, até eu dei o exemplo aqui da casa de recuperação, se a gente não tiver essas ferramentas, não tiver esse amor já derramado em nós, essa disposição, a gente na verdade vai frustrar em algum momento. Por quê? Porque são situações que muitas vezes são difíceis até de você lidar com certas situações. Tem dia que a gente chega, por exemplo, nessa casa de recuperação e eu vejo assim, a receptividade em termos de quanta coisa no mundo espiritual. Tem vezes que a gente já chegou, algumas vezes a gente chegar e começar a orar e manifestações diabólicas e tudo. Então, quer dizer, é o reino das trevas contra o reino da luz. Então, se você não tiver disposição, se você não tiver um testemunho eficaz, pode ser frustrado. Se você não tiver, aquele coração misericordioso,
preconceituoso, para colocar na miséria do outro, por situações assim, né, que você vai lidar com pessoas ali que estão à margem realmente da sociedade, né? Então eu vejo que, é claro que uma pessoa que está na igreja, está iniciando, ele também é convidado, convocado a fazer discípulos, ele vai automaticamente, eu creio que o desejo do coração dele vai fazer com que as coisas aconteçam, que Deus, ele conhece o coração e sabe que se a pessoa tem esse desejo e quer realmente cumprir o propósito, Deus, ele vai com certeza dar essas armas e elas vão a cada dia atuar, elas vão assim estar em abundância para a pessoa cumprir todo o seu chamado, todo o seu propósito, e não importa aonde, como, você vai ser a pessoa que Deus vai usar, o canal que Deus vai usar, e vai também aprimorar essas características aí que é preciso ter, mas elas podem também estar chegando com o tempo, depende de cada um buscar e querer, isso pode acontecer. Maravilha, maravilha. É o seguinte, as igrejas, elas, igual a senhora disse aí, eu penso que as igrejas estão mais voltadas para essa questão do discipulado, né, desse cuidado às pessoas, e aí vem sempre aquela fala clássica, né, porque uma planta, quando você faz o plantio dela, precisa de todo um cuidado, tem que regar, tem que adubar e tal, e aí com essa questão também de ganhar pessoas, existem esses processos. A senhora pensa que se fizer uma classe na igreja e fizer um discipulado em massa, ele vai ser uma bênção tanto quanto se esse discipulado for feito de 1 a 1? As experiências que a senhora já teve, o que a senhora diria disso? Esse cuidado de 1 a 1, ele é mais interessante? Ou se juntar uma turma também dentro de uma sala e fazer isso no grupo, também está valendo? O que a senhora nos diria? Olha, eu vejo que hoje essa questão do discipulado, ela expandiu muito, porque quando se falava um tempo discipulado, a gente pensava logo numa sala, né, com um material já com algumas questões específicas da vida cristã, do início da vida cristã, mas eu percebo assim, não sei se minha fala como pastora, mas olhando assim para a vida de Cristo mesmo, a gente percebe que ele falou para as multidões, ele falou para vários discípulos, para muitos discípulos, teve alguns momentos que foram para os 12, teve alguns momentos que foi para Pedro, Tiago e João, né? Teve algum momento que foi só alguma questão com Pedro, porque precisou, né, a parte para ser tratada. Então eu vejo da seguinte forma, uma coisa assim que no início dos últimos 10 anos, eu creio que quando na IDPB mesmo assim, a gente começou a trabalhar com essa questão do discipulado, célula, uma questão que ficou muito assim na minha mente no início, por não entender, é que nem valeria praticamente culto, não valeria se a pessoa não tivesse célula, não valeria o culto. Hoje eu percebo o seguinte, o discipulado 1 a 1, né, eu conheço alguns métodos, alguns grupos, eu conheço o G5, o G7, o G12, o MDA, pequenos grupos, e alguns aí, e na verdade eu percebo que cada um na sua função, cada um na sua particularidade. O MDA, por exemplo, é o que você perguntou sobre o discipulado 1 a 1, se ele é mais válido com relação ao discipulado em massa, né? Eu penso que a gente precisa aproveitar cada oportunidade. Algumas vezes eu vejo como pastor, ele vai discipular, na pregação, né, ele vai estar tratando ali o caráter, aproximando as pessoas de Cristo. É um discipulado assim, se for no domingo à noite, por exemplo, com todo mundo junto ali, vai acontecer. Algumas questões, o pastor, por exemplo, dando uma alusão clara dos dias de hoje, ele vai tratar algumas coisas mais relevantes com, por exemplo, a liderança dele, que também é um meio que ele está discipulando líderes, porque o pastor, ele faz discípulos, né, ele faz os discípulos não só em termos de discipulado novo convertido, mas é o que eu esmero, tenho procurado, orado também, é fazer discípulos no campo pastoral, que é o que eu sou pastor, então eu quero que pessoas também sejam discípulas, né, forjar ali para que sejam pastores, segundo o coração de Deus. Então eu creio que isso pode acontecer, tanto na igreja, em massa, como também algumas questões para grupos menores, vai ter a questão também, como Jesus com os 12, né, algumas coisas que ele vai passar ali para alguns, eles vão ser aprimorados, que eu chamo hoje, eu vejo até que eu tenho uma dificuldade hoje ainda sobre questão de líder de célula, que eu vejo que seriam os meus 12, né, para liderar outros pequenos grupos. Eu sei que é uma carência hoje, mas
um veículo também muito bom, ou seja, a célula, né, a maneira da pessoa, um discipulando o outro, e algumas questões também vai ser o discipulado um a um, né, que vai ser muitas vezes aquele que participou do discipulado em massa de uma pregação, mas algumas questões vão ter que sentar, vão ter que falar, e esse um a um, até o método é o MDA, né, um a um, cuidando de um a um, você tendo uma pessoa assim bem próxima, né, que ela sabe que ela pode, você vai mentorear, ela pode contar com você. E não só para instrução, né, eu creio que nós vamos falar um pouquinho ainda, mas assim, algumas outras questões que envolvem o discipulado. Mas então ele é eficaz, na minha opinião, tanto em massa, eu acho importante, por exemplo, a questão pastoral, né? A Bíblia fala que no livro de Efésios que Deus deu pastores. Pastores são presentes de Deus na vida da igreja. Você que está ouvindo aí, o seu pastor é um presente de Deus na sua vida, né? Então ele deu pastores segundo o coração dele, pastores que, né? Então tudo tem a sua importância. Então eu vejo em massa e também vejo um a um, que às vezes até é necessário também, e é preciso que a igreja trabalhe toda empenhada nisso, discipulado em massa e também um a um. Maravilha. Pastora Leslie, é muito comum, eu vou usar um exemplo meu. Lá na igreja nós temos a prática do discipulado, inclusive é algo que a gente tem tentado fortalecer dentro da nossa igreja. E as pessoas que eu discipulo, é muito comum que, por exemplo, aqui, no método que a gente usa, a gente encontra uma vez por semana para estudar a Bíblia juntos e a gente faz um resumão também daquilo que aconteceu na semana de cada um de nós, né? E aí é muito comum esse relacionamento promover uma influência. E aí as pessoas ficam até começam a rir, né? Você está parecendo muito com o Bruno. Porque as pessoas, algumas palavras que eu falo, essas pessoas também começam a falar, e palavras que as pessoas falam, eu começo a falar. Alguns trejeitos, a gente percebe que a gente acaba fazendo essa troca aí, né? Porque acaba acontecendo uma influência. É claro que a minha intenção é sempre aproximar as pessoas de Cristo e fazê-las entender que o propósito do discipulado é fortalecer a nossa identidade como cristão. Mas até que ponto a senhora poderia nos dizer que é normal essa influência de pessoa para pessoa? As pessoas que eu discipulo, elas acabam tendo alguns comportamentos que antes eram típicos meus e elas começam a ter em virtude desse relacionamento. Até que ponto é normal isso? Ou isso é algo que a gente tem que evitar, não pode fazer parte? O que a senhora nos diria acerca disso? Olha, eu penso da seguinte forma, sobre os trejeitos, sobre questões assim gestuais, questões de postura, questões de talvez assim, né, alguns estímulos que a pessoa tem, algumas manias, vamos dizer assim, na verdade isso aí pode sim evidenciar na vida do discípulo, mas eu vejo quando de uma forma natural, né, de realmente estar convivendo muito, de repente a gente vai assimilando. Eu fico olhando os casais, por exemplo, o casal, dependendo tanto, de acordo com a quantidade de anos, né, casados, a quantidade de tempo, eles ficam em muitas coisas parecidas, né? Eles ficam assim, porque estão convivendo juntos, né? Então, o discípulo é normal que ele pegue alguma característica, alguma maneira, né? Alguma coisa assim, né, específica da vida do outro. Porém, uma coisa que eu vejo que passa da normalidade é quando isso é forçado. Eu gosto tanto do pastor Bruno que eu vou imitar o jeito dele fazer isso agora e alguém vai me identificar como Bruno. Eu já vi isso acontecer da seguinte forma: tem pessoas que elas procuram assim, até a maneira de falar, assim, igual a outra, procura até na maneira, por exemplo, de pregar. Eu vou pregar do jeito que aquela pessoa prega, né? Eu já vi homens assim com postura de voz, né? Que na verdade não é uma coisa natural da pessoa. Na verdade, pode ser que ele gostou, o discípulo dele, né, fala de uma forma assim diferenciada, ele quer, não, quando eu falar assim, vão pensar, vão ligar logo eu com a outra pessoa.
Quando é de forma natural, ok. Quando é de forma forçada, né, que a pessoa quer pegar alguma coisa ali para identificar com o outro, né, tudo aquilo que sai da naturalidade, eu acho que já vai ficar de uma forma pesada. Agora, é comum a pessoa estar discipulando e algumas coisas começarem assim, né, realmente passar de uma para outra, algumas coisas vão pegar mesmo, algumas coisas, e aí a gente percebe que não só na questão aí né, de gestos, de algumas manias, mas a questão é que o discipulado é você estar fazendo o outro discípulo, né? Então, algumas características aí podem acontecer de forma natural, ok, de forma como eu já percebi algumas vezes forçada, aí fica até uma determinada igreja enorme que a gente conhece aí, a maneira de um pastor pregar é idêntica a todos os outros, ou seja, eu não vejo algo como discipulado, eu vejo algo como uma postura, algo que foi imposto e a pessoa tem que, e quanto mais ele assimila, e quanto mais ele faz parecido com, vamos dizer assim, com o seu discipulador, ele está bem, né? Ele está tranquilo, então isso é uma coisa forçada, eu já vejo que já passou da naturalidade, eu creio que não vale. Quando a senhora diz isso aí que é normal, os irmãos lá da igreja, eles estão resistindo a ter dois Brunos na igreja, né? Mas eu vou tentar não discipular, então, para não correr o risco do pastor Leonardo ter dois Brunos, né, tadinho? Ele não merece uma pancada dessa. Mas de repente, tá ficando bastante tempo, então de repente tá valendo, Bruno. De repente você tá discipulando mesmo e a pessoa tá adentrando aí na alma. Tá vingando, né? Aqui, quais temas a senhora sugeria para que fosse tratado em um discipulado? E aí, é claro, né, que cada pessoa vai pensar um tema, mas a senhora, no seu crivo, quais são os temas que a senhora acha, senhora, esses são temas que vão fortalecer essa pessoa, que vai criar identidade cristã nessa pessoa? Quais os temas que a senhora poderia enumerar para instruir-nos acerca daquilo que será tratado no discipulado? Muito bom. É os temas que eu vejo que não podem faltar, né, na questão do discipulado. Uma pessoa, de repente, chegou, vai ser discipulada na igreja, e, de repente, alguém até pergunta, algum líder da gente, né, algum líder da igreja, pastora, o que nós vamos começar a ensinar para essa pessoa que está chegando agora e tudo? Então, os temas que eu penso, né, são os temas salvação, né, a doutrina da salvação, a certeza da salvação, a pessoa do Espírito Santo, né, a pessoa falar sobre isso, conversar sobre isso, estudar, mostrar na palavra sobre isso. Também a importância da oração, né? E também quero falar para o discipulador, quando falar de oração, porque às vezes o tema é bom, a bagagem é boa, tem muito texto bíblico de oração, mas você quer um discípulo que realmente ore com ele, ore por ele. Quando ele pedir oração, você pergunta depois, você pediu oração para tal coisa, e aí, tá tranquilo? Porque hoje em dia tem tanta facilidade que essa mãozinha aqui mesmo já é uma resposta na internet. E essa mãozinha assim também já ajuda bastante, né? Para você, ora por mim. Estou orando, né? Aquela mãozinha. Mas eu chamo aqui para a gente realmente fazer isso de uma forma de discipulado, para que isso realmente crie vida, para que isso realmente, olha, você conseguiu aquilo que você pediu oração, você teve resposta, como está o seu coração, né? Então, salvação, Espírito Santo, oração, o serviço cristão, eu acho importante a pessoa já frutificar, né? Não é muito pedido uma mangueira que ela dê manga, de um abacateiro que ele dê abacate, né? Frutificação, você falar sobre os frutos, né, na vida do novo cristão, do novo convertido. Outro assunto importantíssimo é a unidade. Né? Falar da unidade, que Cristo mesmo sonhou com essa unidade, ele planejou isso, né? A oração intercessória em João capítulo 17 deixa bem claro isso. Então, falar da unidade, que agora ele vai viver numa família que como a dele, que ele costumou viver até hoje, não é uma família perfeita, mas explicar também a questão da unidade, ou seja, que é uma forma de cuidar um do outro, de cuidar do membro, né, inferior lá, do mais fraco. Outro assunto também é a questão da fidelidade dele com Deus, vai começar a ser falado sobre a fidelidade dele com o cônjuge, fidelidade dele no namoro, fidelidade dele no dízimo, na oferta, porque alguém pode até pensar, mas vai falar com o novo convertido de fidelidade? Aí uma pergunta que eu faço, né? Você vai querer que ele seja abençoado nas finanças quando? Não é melhor no início? Então já fale com ele a verdade da palavra de Deus sobre fidelidade. Também eu penso que, né, vários assuntos
ligados a estes. E também hoje, assim, pensando nos dias de hoje em específico, né, que muita gente tem perguntado sobre os acontecimentos, eu também tenho conversado com pessoas novas convertidas e falado sobre também o arrebatamento da igreja, sobre as questões do fim. Nós estamos tendo uma grande, rica oportunidade de falar do amor de Cristo e também da sua obra completa e o que ele tem para nós. Até porque, como eu preguei no culto ontem, é uma urgência. É uma urgência falar do arrebatamento da igreja. É uma urgência falar que tudo vai passar, que tudo pode em qualquer momento terminar, que a gente não sabe, na verdade, a gente acha que já está no cronômetro certinho para as coisas, né, acontecerem, e não estamos. Na verdade, a igreja, né, ela precisa estar pronta para o arrebatamento e eu preciso que o meu discípulo saiba disso, até para ele não apegar tanto nas coisas dessa terra, para ele não frustrar tanto com coisas aqui, sabendo que, na verdade, ele precisa pensar numa eternidade ao lado do Senhor. E além desses temas, que eu falei que são vários aqui, eu penso também que ações diárias. Por que ações diárias? Tem questão de temas que vão variar, de acordo também com o interesse do discipulado, né? Daquele que está sendo discipulado, do discípulo, melhor dizendo, porque ele vai talvez te dar algumas ideias, vai te dar situações na vida dele que vão ser para agora, né? Que não vão ser... Talvez vai cortar o estudo no meio, você vai parar para falar com ele o que é a necessidade dele, mas também tem ações diárias que são instrução, né, que você precisa instruir naquilo que for necessário, você tem que corrigir. Correção é amor. Né? Tem muita gente que pensa que não, eu vou agradar, Irmãos, correção é amor, é correção com mansidão, mas é mostrar aquilo que é certo. É muito prazeroso você poder pegar alguém, talvez, que não conhece uma avenida e você tirar ela de um acidente. Você que conhece, você falar com ela o caminho certo, o trajeto certo. Isso é amor. Muitas vezes você vai mudar o rumo que ela está indo de uma forma que ela nem entende, mas ela vai perceber que você salvou a vida dela depois. Então, correção também faz parte. A educação, que são ensinar os princípios da palavra de Deus. A exortação, tem hora que você vai exortar, você vê alguma situação, você vai chegar com amor, você vai chegar com brandura, mas você vai falar, de repente não vai esperar todo mundo sorrir daquela situação, todo mundo ficar sabendo, a pessoa desanimar por causa de uma situação. Se você percebeu, você vai exortar o seu discípulo, né? A prestação de contas também é uma questão que você vai... Uma pergunta assim do discipulado mesmo, como é que está a sua vida espiritual? Né? De repente alguém fala, mas isso aí é muito pessoal, isso é muito constrangedor. Alguém perguntar, eu pergunto isso direto para várias, como é que você está espiritualmente? Sabe por quê? Porque eu sei que se ele estiver bem em paz com Deus, as outras coisas acréscimo, as outras coisas acontecem. E se não tiver, eu tenho a condição também de orar, ajudar para que esteja. Isso é o cristianismo. É você discipular, não é levar até Jesus. E muitas vezes, então, você vai perguntar, como é que você está com Jesus? É uma pergunta assim, como é que você está com Cristo? Né? Esses dias eu perguntei para uma moça, como é que você está com Jesus? Aí ela começou a colocar algumas questões, então você vai ter a oportunidade de... são temas e também são situações. E como eu citei aqui sobre a oração, você também está orando por essa pessoa. Né? Porque, irmãos, oração é a chave mesmo, oração é tudo. Nós não podemos, Jesus Cristo mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E tem vezes que a pessoa acha que o terreno é muito árido, a pessoa não quer nada, porque muitas vezes nós não, na verdade, oramos, muitas vezes nós não colocamos aos pés do Senhor, né? Então, são a base que eu vejo assim, indispensáveis para o discipulado. São esses temas e essas orientações que o discipulador tem que estar atento, como um filho mesmo, né? Para você educar, orientar, exortar, essas questões aí eu acho assim indispensáveis. Tá. Chegou para a gente aqui uma pergunta do seguinte: dentro dessa relação de discípulo e discipulador, até que tanto o discipulador precisa insistir com o discípulo? Qual atitude de um discípulo indica para o discipulador que o discípulo já não quer mais ser acompanhado? E, inclusive, até já lá, eu como líder na congregação onde eu estou, eu vivo essa impressão em alguns momentos. Poxa, será que alguém já não quer mais essa assistência pastoral? E eu já tenho uma deficiência, né? Já estou aqui até na sessão de desabafo, né? Eu já tenho essa deficiência da abordagem, e quando eu percebo que alguém está resistente,
Aí que eu fico ainda mais sem saber. E agora? Eu intensifico as ações ou eu vou reter um pouco as iniciativas das abordagens? O que a senhora diria aí que seria um ponto de equilíbrio para eu entender? Olha, ele não quer mais caminhar, ele não quer mais esse suporte, ele não quer mais essa assistência. Eu não sei se eu me fiz entendido. Sim, eu creio que eu entendi a sua pergunta. O que eu penso a respeito? A pessoa, na verdade, a gente passa muitas vezes por isso. E o discipulador, na verdade, ele quer que todos os seus discípulos estejam ali, seus filhos, se possível, que se acompanhem todos com o seu olhar ali, para você saber como está, aquela orientação, se já foi pega, se já fez aquele exercício, o nosso alvo é este, né? Indiferente de quem a gente tem esse alvo. Porém, a realidade é que muitas pessoas, falando agora dos discípulos, né, a pessoa que está sendo discipulada, muita gente, eu falo sobre a disposição do discipulador, citei no início, e também é preciso da disposição também daquele que está sendo discipulado, para ele querer aprender, mudar mesmo de vida, mudar a situação, porque na verdade é um resgate completo, né? Na verdade é uma guinada, né? O converter é mudar de caminho, é mudar o rumo. Então eu sei também, nós estamos lutando contra as forças espirituais, e a gente ora, rega a pessoa o coração, mas eu sei que em algumas situações, já aconteceu comigo várias vezes, a sinalização, eu percebo que a partir do momento que nós estamos orando e Deus vai trazendo discernimento, algumas questões mesmo assim terminaram, vamos dizer assim, que hoje eu lembro e oro, mas que não tem mais esse vínculo, esse discipulado, algumas questões terminaram assim de uma forma que a pessoa mesmo, tipo assim, ela foi escapulindo, e mesmo com as tentativas do resgate, ela ainda expôs uma condição de não aceitação. Eu passei por uma situação, falando que até porque o discipulado é para qualquer hora, qualquer momento, eu fui chamada um dia, 00:30, para ir numa casa orar, tinha uma pessoa possessa, e orei, repreendi o demônio, fui embora dormir, esse horário já era acho que 00:40, a hora que eu retorno para casa. Quando eu retorno para casa, uma pessoa, uma moça na rua, e essa moça era conhecida minha eu já tive um contato com ela, não assim de amizade, mas um contato no bairro, e essa pessoa estava na rua e estava em uso ainda, em uso de droga, e essa pessoa começou a conversar um pouco comigo e falando da vida dela, enfim, naquele resultado daquela conversa ali, quase 1h da manhã, ela falando dos tipos de drogas que usava, que ela não tinha vida própria, sobre dormir o dia todo, enfim. Essa pessoa foi ganha para Cristo, eu assim, tive o privilégio de discipular essa pessoa com estudo na igreja, com estudo do batismo também, que é importante, porque a pessoa vai batizar para cumprir as ordenanças do Senhor, mas enfim, chegou um momento que eu percebi, né, que com todo o recurso que a gente usa hoje, que é o contato físico, telefonema, pergunta como tá, lembra assim que hoje tem culto carinhosamente, e de repente, né, a gente percebe, a gente ora por essa pessoa e percebe que a pessoa vai dando algumas cartadas, parecendo últimas cartadas, assim, de que não quer realmente mais esse apoio, que de repente a nossa presença, né, não está tão agradável mais. Muitas dessas pessoas com sentimento de ingratidão, muitas dessas pessoas foram restauradas, sim, conseguiram também alguns objetivos que elas colocavam em mente. É muito importante o discipulador falar isso para o seu discípulo, né? Que não são coisas, né, que ele vai conseguir, porque em Cristo ele vai conseguir muitas coisas, ele vai conseguir a felicidade, salvação, apesar de lutas, né? Mas eu quero dizer assim, resumindo a minha fala, que a pessoa mesmo começa a dar essas informações, e com oração e discernimento, porque na verdade, se ele não quer, você também é preciso ter um discernimento, de repente tem o outro ali que, aquele mesmo tempo seu, preciosíssimo, que o apóstolo Paulo fala que você tem que remir o tempo, tem alguém ali aberto também para o evangelho. Então, essa percepção, eu creio que é só o Espírito Santo, ela é individual, é cada caso assim, a gente só não pode generalizar, porque de repente, né, aquela pessoa não quis, então eu já fiz a minha parte, mas algumas pessoas, infelizmente, elas não vão querer mais, por vários motivos, por ações demoníacas, né, muita coisa que pode vir ali no coração dela, né, aquela saudade das coisas do mundo, que no início veio muito sobre os primeiros discípulos, e é isso que acontece. Se a senhora fosse liberar uma palavra de encorajamento e de ânimo para esses discipuladores que se frustraram com pessoas que não quiseram mais essa assistência. Porque, olha, eu já conversando com colegas, por várias vezes eu os vi dizer assim,
eu não fui relevante na vida de fulano de tal, e ele não está mais no evangelho, ele não está mais com a gente e tal. E a gente percebe que esses comentários são regados de muita dor. Qual a palavra de ânimo a senhora teria para liberar sobre a vida dessas pessoas que tentaram, que investiram, que existiu amor, aquelas ferramentas que a senhora pontuou, se não todas, mas parte delas estiveram presentes nesse cuidado, e ainda assim ele não conseguiu cumprir com essa caminhada do discipulado? Qual a palavra de ânimo, de encorajamento a senhora teria para liberar sobre esses corações? Olha, o que eu digo, eu já passei por isso várias vezes e precisei recorrer mesmo à graça, à misericórdia do Senhor, porque não é fácil. E a gente também falou do amor, e a gente tem aquele amor pela pessoa. A pessoa pode não estar nem aí, a pessoa pode passar pela gente e não mais, parece que não ter nada, né? Não sentir mais aquela comunhão que já estava começando, aquela amizade estava brotando. Mas eu quero deixar uma palavra para você, que você continue levando a semente. Né? Aquele que leva a preciosa semente, andando, e tem hora que vai ser chorando, e às vezes vai ser chorando até pelo abandono daquele que você queria tanto que ele permanecesse e não permaneceu. Mas eu quero dizer para você, o seu trabalho não é vão no Senhor, e no Senhor Aleluia. você tem uma recompensa. Eu fico imaginando assim, que no mundo espiritual, cada ajuda, cada oração, cada ferramenta que você usou, cada vez que você saiu da sua casa, irmãos, diante de Deus, ele não esquece de nenhum dos seus esforços. Alguém pode ter falado que não valeu, alguém pode ter não conseguido seguir, ficou no meio do caminho, mas se você tem se esmerado nisso, olha, e pode ter certeza que nessa caminhada tem gente esperando. Para alguns que talvez foram embora na multidão lá, mas tiveram aqueles que ficaram até o fim. E eu profetizo que na sua vida vai ter pessoas que vai ficar até o fim e que você vai levar elas para a glória, um dia elas vão subir junto com você. Diz que quando a gente morre, eu sei que nem a roupa a gente escolhe qual que vai ser enterrado. Mas se você continuar esmerando em fazer discípulo, você vai levar muita gente com você. Então, não chore, ore, mas invista seu tempo, a sua vida, tem mais gente te esperando aí. Amém? Aleluia, aleluia. Eu também já estou catando essa aí, que essa aí foi para mim, tá? Pastora Leslie, a gente, eu vou falar da minha experiência dentro desse contexto de igreja. Nos últimos anos, essa questão do discipulado, ela tem sido mais falada. Eu posso dizer que eu estou na igreja desde que eu nasci, né? Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Deus foi, assim, bom demais comigo. Foi, não, tem sido, né? Mas eu não lembro de ter de ser um assunto muito usual. Quando eu era adolescente, jovem, eu não lembro. Eu penso que isso tem sido uma fala mais para os últimos dias, os últimos momentos da igreja. E junto dessa fala, a gente vê também um tanto de método, um tanto de formas de crescer a igreja e tal e tal. Os métodos, a gente não vai desprezar, porque tem uma série de colegas usando vários tipos de métodos e a gente percebe que Deus tem honrado e tem feito desenvolver. Mas a senhora poderia dizer que, indiferente do método, o discipulado ele é indispensável? Ou o método ele pode ser tão eficaz quanto o discipulado? O que a senhora nos diria acerca disso? Olha, dos métodos que eu conheço, todos eles são assim embasados no discipulado. Tem sempre essa questão do cuidado, o MDA mesmo que eu citei aqui, de 1 a 1, é o discipulado puro com, né, uma pessoa e tudo. Mas se tiver algum método, né, por melhor que seja, né, que não se baseie no discipulado, que é ajudar outra pessoa a seguir Jesus, a orientar, fazer todas as questões, né, citadas aqui, com certeza vai ser frustrante, porque o ID do Senhor é a grande comissão, também um versículo claro sobre isso no livro de Hebreus, capítulo 3, eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas fala sobre instruir-vos uns aos outros, tudo. Então, não tem como a gente fugir disso, não tem como, eu até li uma vez, achei assim forte a fala sobre a igreja só com programas, na verdade, é porque quando foge do fazer discípulo, do ganhar almas, do estar realmente vivendo para Deus, para uma eternidade com o Senhor,
pode acontecer o que for, pode virar de pirueta, né? Pode ter coisas e mais coisas, como a gente vê hoje, assim, que parece atrativas. Vamos pegar esses aqui, vamos fazer isso para conduzir jovem. Eu falo de estratégias, sim, mas quando se trata de algo que vai colocar o discipulado, aquela questão do envolvimento com a palavra, né? Que a gente vê muitas vezes assim uma questão do movimento, mas assim, quando vai coar aquilo, né? Não posso usar essa expressão assim baseada em Ageu, devido a ser uma fala, mas usando assim, como se alguém juntasse, de repente, como diz o profeta Ageu, depois o saco estava furado, de repente não teve nada produtivo. Então, se não tiver o embasamento da Bíblia, né, que o discipulado foi Cristo e de fazer discípulos, pode ser o método, a maneira, pode até estar atraindo pessoas, até porque tem algo assim muito propício para dizer nessa fala, que nesses últimos dias, né, como diz o apóstolo Paulo, ele fala que muita gente vai ter comichão nos ouvidos. Então tem muita gente que não vai querer a Bíblia, o discipulado. Eles vão atrair para si doutores segundo aquilo que eles querem ouvir. Eles vão atrair para si pessoas que falam coisas que agradam os ouvidos deles, né? Então é esse tempo que nós temos vivido também, de pessoas assim que estão com comichão, o ouvido coça quando é para falar a verdade, quando é para falar aquilo que... E na verdade o discipulado é você orientar na palavra, seguir a Cristo, e a palavra, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então tem essa questão de, se não tiver o discipulado, se não tiver o embasamento, se a questão final de tudo, assim, vamos dizer assim, de tudo que for feito, não for a edificação de vidas, o crescimento do reino de Deus, a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, pode acontecer, vai ser frustrante com certeza. O principal é ter realmente esse embasamento discipulado, a vida de Cristo em nós, né? O que nós precisamos salientar é isto. Ô, Bispa, eu não consigo acreditar que nosso tempo está acabando. Nem eu que estou sem relógio. Tem uma membro da igreja que nos auxilia nas lives e ela fica o tempo todo levantando uma plaquinha falando que o tempo está acabando, né? Mas aqui, eu queria que a senhora orientasse acerca de algum livro. Tem algum livro assim que a senhora poderia dizer assim, olha, esse livro é um livro que trata do discipulado e que pode ser muito bom para o crescimento da igreja e das pessoas de forma individual? Tem algum? Olha, eu pensei, falando em livros assim, sobre discipulado, se for para trabalhar com discipulado, eu vou recomendar aqui o Discipulado Interativo, né, que é da IDPB também, é um livro muito bom. Os livros também Liderança 1, 2 e 3, Discipulado 1, 2 e 3, do pastor João Nunes. Eu acho que para início eu queria deixar esses da IDPB para reflexão dos irmãos aí. Você vai ser muito abençoado. Beleza. Irmãos, vocês aí, olha, que conhecem, que convivem com crentes de outras igrejas, divulguem o nosso material. Nós temos um material abençoadíssimo e abençoador. Pessoas sérias, pessoas comprometidas, que têm feito esse material. Então divulguem para os seus colegas para que eles tenham contato com esse nosso material. Porque a IDPB, ela é uma igreja abençoada, é uma igreja grande. E a gente precisa fazer com que as pessoas saibam disso. Amém? Pastora Lésis, se a senhora fosse falar de 2 ou 3 exemplos dessa relação de discípulo e discipulador, extraindo, claro, né, da palavra de Deus, quais a senhora relacionaria para nós? Eu vou citar 2 aqui, o apóstolo Paulo, né, ao jovem Timóteo, Tito também, por ser cartas pastorais, um discipulado assim diferenciado que eu citei no início, quero fechar com ele aqui, né? Que é você já estimular alguém, você incentivar alguém. Olha, lembra aí do dom que foi, né, imposto sobre ti com a imposição de mãos, o dom que vem sobre ti. Então eu queria deixar esse e queria fechar também deixando aqui um outro exemplo do Elias e Eliseu, né? Que eu quero, eu penso assim que foi, né, alguém que realmente usufruiu tanto e foi um discipulado bom. Tanto é que o final ele quis o quê? Eu quero porção dobrada. Eu quero fechar com essa fala assim, que você possa encontrar pessoas tão sedentas de Deus e você vai ser essa pessoa que vai discipular, que eles vão querer. Sabe o que eu quero de você? Eu quero em dobro, eu quero porção dobrada daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, eu quero deixar essas palavras aí. Pastora Lésis, a senhora não tem ideia do quão precioso foi esse tempo ouvindo a senhora tão pronta, uma fonte de palavras abençoadoras.
pessoas diversas tiveram a oportunidade de desfrutar desse momento. Foi tão bom que, para a senhora ter uma ideia, nós perdemos, aquela primeira live caiu e nós já temos quase 20 pessoas que já entraram de novo para querer aproveitar mais um pouquinho, não é? Então, a minha vontade é que Deus faça o ministério da senhora florescer dia após dia, que a senhora consiga exercer sua liderança com tanto afinco como a senhora já tem feito, e que as pessoas possam desejar o Senhor Jesus Cristo por ter um contato próximo com a senhora. Eu, como já disse anteriormente, as experiências minhas vividas ao seu lado têm me feito muito bem, e nós temos, eu tenho dito que nós temos uma junta muito forte, uma junta muito equilibrada, e que Deus possa abençoar a vida da senhora de uma forma poderosa, a vida da sua família, a igreja IDPB Palmital, e que nós consigamos gastar a senhora cada vez mais, como a senhora mesmo sempre pede, né, nas nossas reuniões. Amém. Eu quero agradecer cada uma das pessoas que estiveram conosco. Eu quero agradecer o pastor Eduardo, o pastor Zé Ricardo, a pastora Kátia. Eu quero agradecer a arcebispa Nani. Eu quero agradecer os irmãos, tivemos irmãos do Brant, os irmãos da IDPB Palmital, os irmãos da IDPB Aeronautas, os irmãos das IDPBs em vários cantos aí do nosso estado. Nós tivemos uma irmã até de Manaus que esteve conosco. Eu quero agradecer de coração cada um de vocês. E em especial eu quero agradecer o pastor Leonardo e a pastora Fátima, porque a gente usa a página, o Instagram da igreja para fazer essas lives, né? Então a confiança que eles têm tido em nós para deixar nós usarmos, né, esse meio de comunicação da IDPB Aeronautas, eu quero agradecer a confiança deles, e eu quero dizer para vocês que frequentam a IDPB Aeronautas, e você que talvez está assistindo essa live, mas não tem compromisso com igreja nenhuma, nós temos culto nos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas, na nossa sede no Aeronautas, na rua Bartolomeu Bueno de Guzmão 626. Nós temos culto na nossa congregação no Santos Dumont, no domingo às 9 horas da manhã. Você que quiser participar é muito bem-vindo. E nós temos tido um período de oração às terças-feiras. Então você que quiser participar do culto de terça-feira, é um culto voltado para o clamor, para a busca ao Senhor, às terças-feiras de 19h30 às 20h30. Então, você que quiser e puder participar de um desses cultos, você será sempre muito bem-vindo. A senhora quer também falar algo acerca dos seus cultos aí? Pode ser um meio também de reforçar isso. A senhora quer anunciar os horários e os dias? Amém. Aproveitando essa rica oportunidade, né? Eu queria dizer nós estamos funcionando aqui de acordo, né, com o que a gente pode, né, de acordo com a pandemia. Nós temos um trabalho aqui às segundas, às 18h30, para jovens e adolescentes. Às 20 horas nós temos o culto, aí tem uma equipe separadinha A, B ou C, né? Temos culto nas quartas também. Temos escola dominical para jovem e adolescente de 9 às 10 da manhã. E temos o nosso culto também aos domingos à noite, a partir de 5 horas da tarde. A gente está desdobrando, mas discipular faz parte, né? Discipular é você esmerar, e nesse momento de pandemia, né, é fazer o melhor e pedir a Deus estratégia, e como nós temos usado as estratégias que Ele nos deu, né? Então, obrigado por pontuar esse trabalho nosso aí, que Deus abençoe. Amém. Bispa, eu quero também, posso fechar aqui, né? Posso só dar uma palavra fechando aqui? Que você agradeceu, eu queria agradecer essa oportunidade, né, tão assim honrosa, essa oportunidade tão rica, né, por poder estar aqui falando do amor de Deus e agradecendo a Deus por cada pessoa que passou, marcou a minha vida em termos de discipulado, e que, né, nós possamos a cada dia estar avantes, porque o Senhor, Ele é conosco, né, e no trabalho dele nós temos uma recompensa, né? Então, em nome de Jesus, que nós a cada dia estejamos brilhando aí com pessoas que discipulam, brilhando como estrelas, né, que refugiam eternamente, como diz a palavra de Deus, né? Então, essa palavra eu quero agradecer a cada um pela participação também, especialmente o pastor Bruno aí, ele falou, né, da Laurinha até perguntou por que ele me chama de bispo, por isso que ela olha para ele com cara séria. Mas eu quero agradecer a ele pelo carinho, por estar trabalhando também no distrito tão assim próximo a gente, tem ajudado a junta, fala em nome da junta também de várias maneiras, que o seu trabalho também ele venha a crescer a cada dia, seja próspero em tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Orar? Amém. Podemos orar? Ora por nós, por favor. Amém.
Senhor Deus e Pai, obrigado por essa tão rica oportunidade na tua presença, de estar aqui com os irmãos, ó Deus, nesse momento assim, usando, ó Deus, as armas que temos, ó Pai, devido à pandemia, mas eu sei que foi uma arma que o Senhor nos deu, uma maneira também de propagar as boas novas do Evangelho. Quero agradecer ao Senhor pelo pastor Bruno, pela EDPB Aeronautas, na pessoa do pastor Leonardo, a pastora Fátima, são pessoas também que tiveram parte do meu discipulado. Pai querido, muito obrigado pela vida de cada um, Pai, que realmente, ó Pai, tenha, ó Deus, cooperado com o reino do Senhor. Agradeço pela presença, pela vida, Pai, do pastor Eduardo, nosso presidente, sua família, por tudo que o Senhor tem nos permitido, ó Deus, viver. E que cada irmão tenha, ó Deus, assistido esse trabalho, essa live, que seja agraciado, ó Deus, com o coração cheio, para poder propagar as boas novas do Evangelho e ser um discipulador, Pai, com as virtudes do Espírito Santo. Eu quero agradecer por este momento, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bispa, foi um prazer. Irmãos que nos Prazer todo acompanharam, meu. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Estaremos sempre Amém. à disposição do reino. Amém? Amém. Gastando cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Na próxima quinta, hashtag Falando Sério, a gente vai divulgar aí o nosso tema ao longo da semana e a gente espera que seja um tempo tão bom quanto esse de hoje. Foi um prazer, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês rica e abundantemente.